Amigas, amigos, olá! Precisamos voltar a conversar sobre o PL 2159 de 2021, intitulado PL da Devastação. Ele finalmente foi aprovado, nós já temos um vídeo aqui nesse canal, aqui nessas redes sociais, aqui no GeoVest, sobre este PL da Devastação, mas naquele momento ele ainda estava em discussão. Agora não, ele já foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, faltando a sanção presidencial. Discutiremos isto ao longo do vídeo. O projeto de lei foi aprovado agora recentemente, no dia 17 de quarta para quinta-feira, já na quinta-feira, dia 17, eu digo já na quinta-feira porque ele foi aprovado um pouco antes das 2 horas da madrugada, o que mostra que nós temos um Congresso Nacional que trabalha 24 horas por dia, quando se trata do suposto interesse do agronegócio, quando se trata de um interesse muito restrito na sociedade que gera ônus diversos para vários outros setores. Que setores são estes? Nós já temos vários vídeos, podcasts, aqui mesmo nesse canal, tratando sobre os problemas socioambientais ligados ao PL da devastação. Então, eu gostaria de, neste vídeo de hoje, nós tratarmos de outros 2 aspectos relevantes. O problema da judicialização ligado ao PL da devastação a partir de agora e problemas nas relações internacionais que esse projeto de lei pode causar para o Brasil. Mas antes vamos lembrar dos 3 pontos mais importantes, mais polêmicos desse projeto de lei. O primeiro está marcado aqui, gente, no artigo 3º. O artigo 3º que cria no seu inciso 26 a LAC, a licença ambiental por adesão e compromisso. Nós vamos ver na sequência como essa licença ambiental especial já está dada na legislação de alguns estados brasileiros, com algumas restrições. Isto passa a ser agora, através dessa nova lei ambiental, nacionalizado. Licença ambiental por adesão e compromisso significa então que o empreendedor se compromete a não gerar impactos socioambientais. É na prática uma autodeclaração de licença ambiental. É interessante quando o empreendedor que pode causar impacto socioambiental, ele próprio se autoriza. Temos um aspecto destacável aqui nesta LAC. Nós temos a LAC segundo a legislação aprovada, a LAC sendo viável em autodeclaração, em licença ambiental por adesão e compromisso para projetos de médio e baixo impacto ambiental. Médio e baixo impacto ambiental não é uma definição que é dada subjetivamente. Nós temos critérios objetivos para a definição do que é baixo impacto ambiental, que é médio e alto impacto ambiental. Nós temos então a novidade de baixo e médio impacto ambiental serem aprovados por uma espécie de autolicenciamento. Veremos outros problemas além do óbvio, outros problemas jurídicos ainda no nosso vídeo. Temos ainda esse segundo ponto que diz respeito a terras indígenas. Existe restrição de empreendimentos de impacto socioambiental em terras indígenas e quilombolas. Mas vejam, não é destacado no artigo 39 terras indígenas em processo de regularização. Só as terras indígenas já amplamente regularizadas, com todas as etapas legais, passam a estar protegidas de acordo com a nova lei de licenciamento ambiental. E isso cria inúmeros problemas, inclusive, por exemplo, para a FUNAI exercer proteção de povos indígenas em isolamento voluntário, além de outras contradições legais, veremos no final do nosso vídeo. E, finalmente, um último ponto importante. Davi Alcolumbre introduziu a emenda 198, que introduz o licenciamento ambiental especial. Ao invés desse licenciamento ambiental passar pelos trâmites normais, IBAMA, EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, ao invés de passar por todos esses estágios, não. A formação de um conselho de governo que vai aprovar ou não esses projetos que são considerados projetos estratégicos. Mas quem faz parte do Conselho de Governo? Ministros do governo. E, portanto, cria-se uma discricionariedade. Aquilo que o governo queira implementar, independentemente dos trâmites ambientais, socioambientais normais,
Basta ele juntar os seus próprios ministros, combinar previamente e votar. Então, isto cria uma decisão que afronta a ideia de uma democratização do licenciamento ambiental, ao que vem sendo cultivado na própria ideia de licenciamento ambiental desde a redemocratização do Brasil em meados dos anos 1980. Nós temos esses 3 pontos, então, que são fundamentais na nossa nova lei de licenciamento ambiental. O autolicenciamento ambiental através da LAC, maior peso do executivo na licença especial e desrespeito potencial a terras indígenas e quilombolas. E qual o problema nas relações internacionais desses 3 itens? Primeiro, aumenta a pressão internacional contra o Brasil. Porque hoje a proteção dos povos indígenas, a proteção do meio ambiente é um vetor político, politicamente válido no cenário internacional. Ainda mais com a exposição do Brasil, que tem uma grande riqueza em biodiversidade, exposição que se torna ainda maior, tendo em vista que nós teremos a COP30 em Belém agora no final do ano. Então os nossos deputados e senadores nos deram um presentão. Nós vamos trazer o mundo inteiro para debater a questão climática aqui no Brasil, a questão ambiental climática, quando nós aprovamos uma lei que na prática corta, como disse a ministra Marina Silva, decepa, corta a cabeça da legislação ambiental brasileira. Mas isso tem outros desdobramentos ainda nas relações internacionais. O acordo Mercosul-União Europeia, porque há resistências dentro da União Europeia para aprovação no Conselho Europeu, resistências que vêm principalmente da França. Essas resistências francesas estão embasadas em grande parte em questões socioambientais relacionadas com degradação socioambiental aqui na América do Sul e que não ocorreria junto à agropecuária francesa. Agora vejam, essa legislação que de fato decepa o licenciamento ambiental brasileiro vai dar muito mais argumentos para o presidente francês, junto aos seus colegas no Conselho Europeu, contra o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo tem problemas diversos, esse acordo é passível de inúmeras críticas, mas ele tem um mérito fundamental na atualidade, porque hoje nós encontramos um crescimento de uma extrema-direita mundial, e na figura dos Estados Unidos buscam um recorte unilateralista de ação do governo americano no cenário mundial contra o multilateralismo. O Brasil fechar acordos, parcerias, tanto comerciais quanto políticas, geopolíticas, é muito importante nesse momento. Então, por mais que o acordo Mercosul-União Europeia tenha problemas pontuais, comerciais, econômicos, estratégicos, mas ele tem esse grande mérito que passa a ficar sob risco de não aprovação através dessa legislação que acaba acentuando a potencialidade de danos ambientais aqui no Brasil. Mas nós temos também problemas constitucionais, o que vai gerar tensões com o Supremo Tribunal Federal. Eu tinha falado para vocês no começo do vídeo que nós temos a ideia de impacto ambiental de projetos, né, de baixo impacto ambiental, de médio impacto ambiental e de alto impacto ambiental. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra isso, que mostra a caracterização destes tipos de impacto ambiental em diferentes tipos de projeto. Por exemplo, baixo impacto ambiental, atividades de pequena escala, com baixa geração de resíduos, sem risco de contaminação, executadas em áreas previamente antropizadas, já sob ocupação, transformação pelo homem, pela sociedade. Exemplo, pequenas lojas, oficinas, atividades artesanais, microagricultura. Atividades de médio impacto. Veja um exemplo, obras viárias urbanas, produção agrícola em larga escala, empreendimentos industriais de porte médio. E, finalmente, impacto ambiental elevado, alto, exemplo, usinas hidrelétricas, grandes mineradoras, grandes rodovias, portos, oleodutos, agronegócio extensivo em áreas sensíveis e, de novo, existem critérios técnicos para definição de baixo, médio e alto impacto ambiental, mas diferentes estados brasileiros já aprovaram novas legislações de licenciamento ambiental, liberando por LAC, o licenciamento ambiental, né, do formato de LAC, né, nos seus respectivos estados para impacto ambiental baixo e médio.
Isto gerou impacto no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi acionado e liberou a ideia de LAC, né, licenciamento por adesão e compromisso, para impacto ambiental baixo e vetou para alto impacto ambiental. Daí vejam, já há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que médio impacto ambiental não pode passar por LAC. Mas o que a legislação aprovada agora diz? Que médio e baixo impacto podem ser aprovados por LAC. Isso cria uma contradição, porque o Supremo Tribunal Federal averigua o ordenamento jurídico brasileiro à luz da Constituição. A jurisprudência do STF está olhando para o texto constitucional. Quando o STF diz médio impacto ambiental não pode ter LAC, o STF está embasado no texto constitucional. E, portanto, para você mudar essa jurisprudência, há necessidade de uma mudança do texto constitucional e não da legislação ordinária. Então, o que a gente pode esperar a partir de agora? Ações na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a inconstitucionalidade dessa legislação ambiental. Se esse é um problema, nós temos outro. O problema da afronta aos povos indígenas e quilombolas, que, se não tiverem terras indígenas e quilombolas plenamente regularizadas, não são cobertos pela nova lei de licenciamento ambiental. Entretanto, existe a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E o que diz essa Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que faz parte da família ONU, artigo 6º, ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos, olha só, grifos meus, deverão. Os governos não se esforçarão, os governos não quebrarão o galho, os governos não têm outra margem que não, eles deverão. Vejam o item B. Estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas, organismos administrativos e de outra natureza, responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes. Vejam, no item B está discriminado que essa participação só ocorrerá se houver terra indígena plenamente regularizada. Não, ao contrário. No nosso item B está dizendo que o governo é responsável por viabilizar a participação política destes povos indígenas e, no caso do Brasil, inclusive, as comunidades quilombolas. Bom, daí vocês podem pensar, trata-se de um tratado internacional, isso não tem validade aqui no Brasil. Novamente, o Supremo Tribunal Federal, em diferentes oportunidades, ele já validou a Convenção 169 da OIT aqui no Brasil, mas, na verdade, o Congresso Nacional já validou. E, portanto, a Convenção 169 faz parte da legislação brasileira. E, de novo, o STF já utilizou a Convenção 169, parte da legislação brasileira, em diferentes oportunidades, havendo mais um choque entre a legislação corrente validada pelo STF e a norma jurídica como lei ordinária, mera lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional. Isso se desdobra no quê? Problemas constitucionais de tensões com a STF, com a criação de instabilidade jurídica, com a produção de normas no Poder Legislativo que não tem acolhida em legislações superiores e em jurisprudência do STF. Parece que não existe na Câmara dos Deputados e no Senado uma comissão de Constituição e Justiça. Você pega o projeto de lei que diz a gente tem que matar as pessoas indiscriminadamente, a gente tem que jogar veneno nos rios, e apresenta esse projeto primeiro nas comissões, na Comissão, por exemplo, de Constituição e Justiça. Especialistas dirão, desculpa, fofinho, a ideia de matar gente indiscriminadamente, jogar veneno no rio, não é, entre outros, constitucionalmente válida. Então, na comissão, pumba, é fechada a ideia do projeto de lei, porque ele não tem validade constitucional. Parece que o Congresso brasileiro esqueceu de fazer isso, em que se desdobra em dois: tendência de judicialização no STF, do PL da devastação, criando mais um foco de tensões entre os poderes, no caso o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O que traduz também o item 3, estresse do STF, que vem sendo acionado frequentemente para a manutenção do ordenamento jurídico,
para assegurar o governo da maioria, isto é, sem golpe de Estado, e para proteção jurídica das minorias. Dizem que o STF está legislando, não está legislando. Por exemplo, no recente caso ligado às Big Techs e às redes sociais, existe em tramitação no Congresso Nacional, desde a segunda metade dos anos 2010, uma revisão da nossa Lei de Proteção de Dados. Só que o Congresso Nacional não vota isso, não vota, e os problemas ligados às redes sociais vão se avolumando, não só se avolumando, como gentes na sociedade civil, partidos políticos, sindicatos de alcance nacional, acionam o STF para ele tomar uma decisão que o Congresso deveria ter tomado e não tomou. E ele tomou recentemente acerca das redes sociais. Agora, vejam que interessante. Para as redes sociais, o Congresso não consegue se mover. Ele fica meses e meses, anos e anos parado, sem alterar. Mas, de repente, para o PL da devastação, ele faz a votação na madrugada de quarta para quinta-feira, na quinta-feira, dia 17, pouco antes das 2 horas da manhã. Parece que realmente é um Congresso muito estranho na representação das demandas efetivas da sociedade brasileira. Bom, quais seriam então os próximos passos relacionados a este PL da devastação, agora aprovado nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados? Depois que um projeto de lei é aprovado no Congresso Nacional, ele vai para a sanção presidencial. E o que a gente espera do presidente Lula? Aqui é um exercício de futurologia, hein? Mas o que eu posso antever do que viria a acontecer, do que virá a acontecer com esse projeto de lei? O Lula deve vetar, se não integralmente, parcialmente, esses 3 pontos especiais que eu destaquei aqui para vocês e que inclusive se chocam com o próprio texto constitucional. Mas é o presidente que faz leis? É o Poder Executivo que faz leis? Não. Depois que o presidente apresenta esses vetos, o projeto volta para o Congresso Nacional. E os congressistas podem manter os vetos ou derrubar os vetos presidenciais. É o que provavelmente vai acontecer. Então vai para o presidente Lula, vetos parciais, o projeto volta para o Congresso e é novamente aprovado pelos nossos queridos congressistas, apesar da pressão social, apesar das inconsistências jurídicas, apesar dos problemas nas relações internacionais tão graves no cenário atual. E, portanto, qual seria a próxima etapa? A próxima etapa é Supremo Tribunal Federal. De novo, segundo a legislação brasileira, qualquer partido político com representação no Congresso Nacional, qualquer sindicato de alcance nacional pode entrar com um processo no Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, basta a gente esperar que um partido, PT, o PSOL, Rede Sustentabilidade, na sua federação, possam entrar com esse processo e novamente criando um viés de judicialização e de tensões entre os poderes. Notem que as tensões frequentemente são dadas de quem com quem, do Executivo com o Congresso Nacional, do Judiciário com o Congresso Nacional. Então, ou o Congresso Nacional é o único que está certo, ou ao contrário, parece que tem alguma coisa errada com o nosso Congresso Nacional frente ao funcionamento normal dos poderes, das instituições na República Democrática do Brasil. Bom, era isso, um vídeo rápido para nós pensar nos desdobramentos jurídicos e nas relações internacionais do PL da devastação recentemente aprovado. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.